Olá, meu nome é Eustáquio Rangel. Isso, igual aquele cara do Nárnia, o primo chato que vira dragão e salva o dia. Qual é? Todo mundo já deve ter assistido, então não é nem spoiler. Enfim, eu sou desenvolvedor de software faz bastante tempo, sou mais conhecido pela linguagem Ruby, que tem um quadrinho aqui do lado aqui, do qual eu sou o autor do primeiro livro publicado aqui no Brasil, assim como de material sobre Rails, que é o framework web mais famoso feito em Ruby. O link do meu livro sobre Ruby vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse livro ele tem mais de 500 páginas, ele é atualizado todo ano e está disponível gratuitamente. Apesar de ser mais conhecido por Ruby, uns bons anos atrás o pessoal me conhecia por utilizar Java. Surpresa, né? Linguagem que eu utilizei para fazer vários softwares gigantes, enormes, com uma performance bem legal. E continuo utilizando Java até hoje para programação em Android. Mas onde eu migrei bastante coisa para a linguagem Kotlin, uma linguagem bem interessante, baseada no Java, que roda na JVM, mas também gera código nativo para várias plataformas, sem até precisar da JVM, e que traz melhorias significativas, como no safety, funções de extensão, corrotinas, uma sintaxe mais concisa, programação funcional mais elegante, entre outras paradas aí. Mas isso é papo para outro vídeo, dando uma geral na linguagem. Aqui nós vamos ver um recurso bem interessante que está chegando na linguagem e que veio aí anunciado nas últimas semanas. Algumas semanas atrás foi liberada a versão 2.2.0 da linguagem Kotlin, com algumas novidades. Entre elas, o suporte beta, veja, é beta aos parâmetros de contexto. Veja que ainda é beta, está em preview. Calma lá, pode mudar, mas já saiu da fase anterior, de onde inclusive já foram feitas algumas alterações que tinham na fase anterior. Mas aparentemente vai continuar assim, desse jeito que está agora mesmo. Mas por enquanto, ainda para compilar o código, que nós vamos ver agora no vídeo, é necessário utilizar os parâmetros xContext Parameters, ok? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo quais são esses parâmetros. Mas o que são os parâmetros de contexto? Antes de explicar o conceito envolvido, vamos dar uma olhada em injeção de dependências. Vamos imaginar que temos uma classe person que está definida aqui, onde nessa classe person, para cada método executado, sendo os métodos hello e by, vai ser registrado a execução, a chamada do método em um log. Tá? O log vai ser fornecido ali por algum dos objetos que implementam a interface logger. O log pode ser exibido na tela ou gravado em um arquivo. Para efeitos didáticos, aqui no file logger, nós vamos mostrar na tela também com uma mensagem um pouquinho diferente, ao invés de ficar procurando ele ali dentro de arquivos. Aqui nós definimos a interface logger, ok? Tem o console logger, estou derivando nossos loggers dela, o file logger. E quando nós iniciamos a person, eu estou passando no construtor de person, aqui qual que é o logger que vai ser utilizado por person. Como eu estou aqui no construtor, isso aqui é chamado de injeção por construtor, ou seja, eu estou injetando um logger dentro, uma instância de logger, dentro de uma instância de person. Tá? De forma que, se nós quiséssemos enviar qualquer tipo de logger diferente que fosse aceito aqui, que fosse da interface logger, ali no construtor, seria só trocar o tipo do logger, já que ambos implementam a mesma interface. E isso nos permite chamar aqui dentro os métodos específicos do logger. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu criei uma instância do console logger, um do file logger, que não vai ser utilizado aqui. Estou passando aqui, criando uma pessoa nova aqui com o nome TAC e passando o console logger. Estou chamando aqui person hello, person by. Vamos compilar esse código e vamos dar uma olhada o que ele voltou para a gente. Beleza, executado, o console logger foi utilizado. Isso que nós fizemos funciona perfeitamente, mas vamos imaginar uma situação que desejamos que person seja acionada primeiro com o console logger e depois com o file logger. Se criarmos cada person com injeção direto no construtor, nós teríamos que criar outra person igual ao anterior com outro logger, o que seria bem redundante, um overheadzinho ali. Uma alternativa seria ajustar o logger de acordo com o uso, como vamos ver aqui, ó. Tem a person, tem uma var
aqui uma late init, vou inicializar ela mais tarde, que é um logger. E aqui embaixo, eu criei uma vez só a person, atribuí um console logger para ela, chamei hello, chamei by, atribuí agora um file logger, sobrescrevi aquele console logger anterior ali, que ele é uma var, ou seja, ele é mutável, e chamei o hello e o by. Vamos dar uma olhada, compilando esse código. Ele deve mostrar primeiro o console logger e depois o file logger. Perfeito. Esse é um dos contextos que os parâmetros de contexto ajudam. Do jeito que está, agora a classe person ela usa o lateInit var logger em vez de receber o logger no construtor. E na função main nós podemos ver como o logger é atribuído dinamicamente testado com diferentes implementações. A diferença principal é que agora o logger pode ser trocado em tempo de execução, demonstrando melhor flexibilidade no padrão Strategy Dependency Injection. Mas também nós podemos fazer algo do tipo que estamos vendo aqui. Ó. Podemos ver que aqui, dá uma olhada lá embaixo, o meu editor está cheio dessas mensagens me indicando que o Context Parameters, assim como eu comentei no começo do vídeo, é experimental. Mas daqui a pouco some essas mensagens daqui. Mas vamos dar uma olhada aqui. Podemos ver que aqui nós não enviamos o logger para a pessoa, para a person, a hora que nós estamos criando ela. Seja no construtor, seja atribuindo mais tarde. Mas sim através desse with. Esse with aqui é o context parameter, usando aqui dentro o objeto correspondente dentro. Aqui eu estou criando um console logger, eu estou utilizando person com esse console logger. Assim como aqui embaixo eu estou utilizando person com file logger. Tá? Então tá vendo que nesse caso aqui eu não estou passando nem nele no construtor, injetando a dependência, nem estou atribuindo mais tarde, mas estou definindo escopos com determinados objetos que essa person aqui vai ser executada. Tá? Também em person, olha só, temos que indicar nos métodos que eles são executados dentro de um determinado contexto. Então, aqui estou falando, hello, ele vai ser executado dentro de um contexto de um logger. E também aqui, o by, tá? Vai ser executado dentro de um contexto de um logger. Como que nós colocamos, qual o contexto que vai ser enviado? Com the context, tá? Sendo necessário só indicar uma referência, ou seja, aqui eu dei um nome para variável, se você quiser chamar isso aqui de coxinha, eu chamo, mas a semântica não vai ajudar em nada, a não ser na sua fome. E o tipo dela, aqui o logger. A diferença principal é que agora as funções hello e by têm um context em suas assinaturas, ó, tá aqui em cima. Na função main, nós utilizamos o with com o objeto que nós queremos para criar o contexto. E não precisamos mais do lateInit var aqui na person. Essa abordagem é muito elegante, ela mostra como o Kotlin está evoluindo para facilitar a injeção de dependências de uma forma mais limpa. Veja que ele fica bem menos poluído. Em versões anteriores da linguagem, aparentemente não era necessário essa referência aqui, tá? Sendo inferido o objeto de forma automática, mas isso foi alterado até pelo fato de que quando eram enviados objetos que tinham o mesmo método, era necessário identificar cada um, que acaba ficando melhor e mais claro, com uma referência para cada um desses objetos. Também pode ser utilizado na referência um parâmetro anônimo com um underline, mas acaba também ficando mais verboso, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, criei a person, falei, olha, utilizando o console logger, execute esses caras aqui, ou utilizando o file logger, execute esses caras aqui. Vamos rodar aqui, compilar o código para ver o que vai acontecer. Perfeito, funcionou perfeitamente. Feito isso, nos métodos ali de person que esperam contexto, nós podemos abrir o context instanciando o objeto desejado correspondente, seja o console logger ou file logger, e executar os métodos da person dentro do contexto enviado. Inclusive, o contexto faz propagação automática. Vamos ver aqui o caso de hello. Olha só.
hello, ela está chamando by aqui embaixo, o que resulta na propagação do contexto. Esse contexto que hello recebeu vai ser enviado para by, que vai executar o seu código dentro do contexto que foi recebido, tá? Ou seja, não é passado o logger explicitamente, o contexto é automaticamente propagado entre as funções que têm o mesmo context receiver. Isso demonstra como os context receivers facilitam a composição de funções que dependem do mesmo conceito, tornando o código mais limpo e natural. Código limpo é sempre uma maravilha. Então, olha só, aqui podemos ver que ele já está utilizando isso aqui. E o meu editor continua uma hemorragia aqui no linter, mostrando que isso tudo ainda é experimental, tá? Mas vai acabar sendo incorporado na linguagem. Vamos colocar aqui agora, vamos compilar, vamos dar uma olhadinha, vai funcionar tudo certinho, olha lá. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 2 bytes ali, ó? São esses carinhas aqui. Eu posso tirar eles de lá. Salvo. Vou compilar. Tá vendo? Então aqui o contexto foi propagado. Aí podemos nos perguntar, o contexto enviado é compartilhado para mais de um objeto? Perfeitamente. Vamos ver esse exemplo agora, onde, agora tendo adicionado a classe database, temos uma database aqui que vai receber um logger também. Olha só, e aqui no método save vai receber uma person. Aqui eu tenho o contexto do logger na database também. No commit, eu vou enviar uma mensagem aqui que está salvando, está fazendo commit. Vejam que essa é uma função de apenas uma linha. Nós temos isso em Ruby também, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu vou ter, aqui embaixo, eu tenho aqui na função main, eu tenho o with, o bloco de with, passando o console, que ele vai ser compartilhado entre person e database. Person e database, como podemos ver lá, estão esperando aqui um contexto de um console. Então, ele é compartilhado entre todas as instâncias aqui, tanto de person quanto de database. Isso aqui mostra a flexibilidade e elegância dos context receivers para gerenciar as dependências de forma implícita. Aqui, vamos rodar esse carinha. Olha só. Ok, o log mostrou ali que está falando um hello para mim. O de baixo é do database. O by já está fazendo commit. O context foi, o logger foi compartilhado com sucesso. E se precisarmos de vários contextos enviados? Não tem problema, nós podemos utilizar vários blocos de with. Abaixo temos um exemplo mais complexo, com múltiplos context receivers alinhados. Aqui vamos ver como que a person recebe ambos os contextos de logger e database. Primeiro vamos dar uma olhada em person. Olha só, na assinatura aqui eu já estou especificando que no contexto dela eu posso estar recebendo aqui logger e database, sendo que eu estou chamando logger aqui e database aqui, e no by também. Aqui embaixo o que eu faço? Eu coloco o with console e with database. Ambos os contextos são passados para a person, que recebe eles e executa as operações correspondentes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ok, funcionou certinho. Essa versão mostra um dos recursos mais poderosos dos context receivers, ou context parameters também, né? Os múltiplos contextos na mesma função. Aqui eu estou utilizando vários, né? Aqui estou utilizando. Na classe person, né? Essas funções hello e by, elas têm agora ambos os contextos, permitindo acesso implícito a ambos os objetos. Isso elimina a necessidade de passar essas dependências como parâmetros aqui embaixo ou armazená-las como propriedade da classe. A função hello chama a database save this, com a própria pessoa, e a função by chama a database commit, demonstrando como múltiplas dependências podem ser gerenciadas de forma elegante através dos context receivers. Por content receiver, aqui eu estou passando esses carinhas aqui para a função, tá? Tem os parameters que são passados para os receivers.
esse código ficou bem limpo. Nós vamos abrir nos contextos aqui e que são enviados e utilizados ali para o objeto. Essa foi uma visão rápida sobre esse recurso novo da linguagem Kotlin, que ele ainda pode mudar, mas já dá para ir imaginando vários usos dele. Na descrição do vídeo tem o link de um artigo que eu publiquei no meu site, demonstrando tudo isso que nós vimos aqui, onde pode ser conferidos todos os códigos apresentados, vocês podem copiar para executar, para ir testando, tá? Se você ficou curioso com o editor que eu estou utilizando nos vídeos, que é o NeoVim, eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando a história, os conceitos do Vim e do NeoVim. Eu vou deixar um link aqui para vocês. Até mais, nos vemos por aí, assine o canal e veja os outros vídeos. Valeu!